A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 130º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 8 ao capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Gente, na realidade esse aqui é um resumo da vida de Salomão, esses capítulos. A gente vai ouvir agora, a gente vai ler nesse trecho a riqueza de Salomão, a gente vai falar um pouco da sabedoria de Salomão, a gente vai citar um pouco, tudo muito rápido, da capacidade de Salomão em construir as coisas. Ele obedeceu fielmente à vontade de Deus que tinha vindo através de Davi em relação à construção do templo, mas a gente também sabe que Davi ele se tornou um idólatra, que o problema de Davi foi exatamente esse. Ele se tornou um idólatra e casou-se com muitas mulheres estrangeiras, que trouxeram na bagagem também a sua religião e os seus deuses, né? Bom, então vamos lá. A gente pega aqui no capítulo 8, que foi a primeira vez que se uniu o louvor, através dos levitas, com o tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés não havia louvor, não havia cânticos. Agora, no tabernáculo de Davi, há cânticos, há músicas, e Davi instituiu e deixou para que Salomão pudesse fazer dessa forma. Então, Salomão ele conseguiu fazer aqui. Ele estava em Gibeão, né, o tabernáculo, e agora o tabernáculo vai passar a não existir mais, e todos os rituais, toda a mesa de proposição, toda aquela estrutura lá do tabernáculo de Moisés, agora está sendo inaugurado no templo, incluindo as músicas, os cânticos. Então é uma coisa bem interessante. Uma outra coisa que Salomão faz ele constrói, ele muda a sua esposa, aquela filha do faraó, da cidade de Davi, e ele constrói, olha só gente, ele vai construir um palácio, presentezinho do Salomão, um palácio para sua esposa, agora em Jerusalém, né? Salomão ele vai observar cuidadosamente as festas religiosas, e vai designar tarefas para os sacerdotes. E por isso que eu estou falando assim a questão do resumo da vida de Salomão, porque, dentre outras coisas, Salomão ele tem uma frota de navios no Mar Vermelho, e esses navios, gente, eles vão trazer quase 17 toneladas de ouro, lá, ouro de Ofir, que era considerado o ouro mais puro daquele tempo. Então Salomão, tudo na vida de Salomão foi muito exagerado. Os presentes era um palácio, era umas coisas assim fora do comum. 1 Reis capítulo 4, lembra que lá vai dizer assim, que Davi ele fez 1005 cânticos, fez mais de 3.000 provérbios. Foi ele o autor do Salmo 127, lembra do Salmo 27? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Pois é, isso aí foi escrito por Salomão. A capacidade de Salomão era tão grande de inteligência, que veio uma rainha de uma cidade chamada Sabá. A rainha de Sabá chegou e falou assim: olha, eu ouvi sobre a sua sabedoria e vim aqui conversar com você a respeito disso. E eu vou te fazer muitas perguntas. Salomão recebe então a rainha de Sabá, e Salomão ele simplesmente responde todas as perguntas com sabedoria daquilo que a rainha de Sabá perguntou. E aí Salomão, no capítulo 9, a partir do versículo 3 até o versículo 8, ele vai dar respostas que vai impressionar a rainha de Sabá, com respostas sábias, e aí a rainha fica assim impressionada com a sabedoria dele. Então, tudo que Salomão pôde fazer em relação à sabedoria, ele fez.
Um presentezinho que a rainha deu para Salomão foram muitos quilos de ouro, foram especiarias. Salomão recebeu muitos presentes e, em compensação, parece aquele amigo oculto de rico, né? Salomão diz lá que Salomão deu tudo o que a rainha quis e deu bens e coisas a mais lá de Israel. Então ela também ganhou muitos presentes. E muitos reis visitavam e traziam presentes para o rei Salomão. Para você ter uma ideia, Salomão ele recebe mais de 20 toneladas de ouro por ano. Por isso que ele faz 500 escudos batidos e cobre de ouro, né? Ele vai cobrir todo o trono dele, toda a estrutura dele de ouro e de marfim. Gente, era uma coisa fantástica. Só de cavalo, Salomão era dono de 4.000 estábulos para os seus cavalos. Tudo muito exagerado na vida dele. Então, ele se tornou muito rico. Por isso que ele vai importar, eu acho que ele não tinha mais o que fazer, aí ele começa a comprar de outros países, começa a importar prata, marfim, macacos, pavões, não tinha limite. Ele começa a comprar pessoas e a vender pessoas. Ele faz um jardim e só para aguar o jardim ele faz uma represa, a represa só para aguar o jardim dele. E aí é interessante que no fim da vida aqui ele vai dizer lá em Eclesiastes, né, que tudo isso é vaidade. Ele fez tudo o que ele quis, ele construiu palácios, ele construiu muitas coisas, ele usou toda a sabedoria, ele fez todo tipo de experiências com zoobotânica, com plantações. Ele era fora do comum, mas ele chega a uma conclusão: tudo isso é vaidade. Ele chega no fim da vida e coloca dentro desse templo maravilhoso que ele construiu, dado por Deus, ele começa a colocar outros deuses, começa a colocar muitas coisas que entristeceu o coração de Deus. É por isso que no ano 586, esse templo ele vai ser destruído pelos babilônios, né? Nabucodonosor vai lá e destrói todo o templo, leva todo mundo cativo, né? E muito triste isso, né? A história, o fim da vida de Salomão é muito triste. Salomão então vai morrer depois de 40 anos de ter reinado sobre Israel, e o seu filho Roboão agora vai governar. O Roboão ele vai suceder o pai e o reino vai ser dividido. Eu já expliquei aqui outras vezes que vai ser reino do norte e reino do sul. Roboão vai para um lado, Roboão é o filho de Salomão, e Jeroboão vai fazer uma grande loucura. Ele pega 10 tribos, 9 tribos e meia na verdade, começa a trazer idolatrias, né? Começa a falar, não precisa descer mais para Jerusalém para adorar a Deus, e aí ele faz coisas terríveis. E aí a gente vai ver um pouco sobre Jeroboão nos próximos dias, sobre o que ele fez. Mas, para a gente encerrar, a gente percebe que no capítulo 11, Roboão ele vai parecer um pouco com Salomão. Ele vai se casar com 18 mulheres, ele tem 60 concubinas, e ele vai ter 28 filhos e 60 filhas. Ele tem 88 filhos, 28 homens e 60 mulheres. Isso com 18 mulheres que ele casou e 60 concubinas. Salomão tinha um pouquinho mais. Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Parece que está no DNA de Salomão, né? Essa questão de ter muitas mulheres e tudo mais. Então é isso. Então o capítulo 11 ele se encerra então aí com essa situação de Roboão e Jeroboão. Aí agora a gente vai ver no próximo, amanhã a gente vai ver a questão da divisão do reino, tá bom? O que a gente pode aprender com isso hoje, não importa muito como você começa. Para Deus o que importa é como você vai chegar diante dele. Salomão, um homem inteligentíssimo, começou o reino tremendamente abençoado com tudo aquilo que um ser humano poderia ter, mas o fim dele foi um fim de idolatria.
Se ele foi salvo ou não, tem essa polêmica, eu não sei. Eu só sei que ele chega à conclusão: tudo isso que a gente vive no mundo é vaidade. O que importa mesmo é temer ao Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.